Meus amados irmãos, eu encarecidamente rogo ao Senhor que lhes abençoe, que lhes dê graça, que lhes dê sabedoria, que lhes dê entendimento, que lhes dê força, que lhes dê aptidão, que lhes dê vontade de vencer, que não falte em você energia, nem vigor, nem vontade para lutar pelos seus sonhos, pelos seus projetos, que não falte em você energia suficiente para lutar pelos seus sonhos. Prazer, meu nome é Israel Silva Coelho. Eu vim aqui nessa noite dar uma palavra de Deus para o seu coração. Eu sei que você pode se sentir como eu, às vezes sozinho, né? Diante de algumas perseguições, diante de algumas provações, diante de algumas lutas, diante de algumas situações, às vezes negativas. Mas cabe ao Eterno, ao Supremo Deus, fazer aquilo que lhe apraz e aquilo que está predeterminado desde a eternidade. Meus amados irmãos, eu gostaria que você acompanhasse comigo. É uma palavra antiga, uma palavra que está no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. O versículo é o versículo 15. Capítulo 20, versículo 15. E disse: Dai ouvidos todo a Judá, e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor vos diz, não temais, nem vos assustei, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amigo ouvinte, esse foi o meu primeiro sermão numa igreja chamada Deus e Amor. Eu tinha 16 anos, quando o Senhor me levantou como um pregador da congregação. Eu me recordo que quando eu fui pregar meu primeiro sermão, os irmãos ficaram muito alegres. E era a minha segunda vez que eu pegava no microfone e foi uma energia tão boa que os irmãos ficaram interessados muito em mim, que eu voltasse a ministrar. Só que na igreja somente Deus e amor. E aí eu comecei a dar uma escapadinha, pregar em outros lugares. E aí houve uma perseguição. Os irmãos queriam me disciplinar, diziam que eu não poderia sair da congregação, só poderia pregar na Deus e Amor. Aí eu saí da Deus e Amor, fui para outro lugar. E daí eu iniciei, com 16 anos. Aí comecei a pregar nas ruas, nas igrejas, nas favelas, nas ruas. É isso, às vezes nós precisamos demonstrar aquilo que nós recebemos de Deus. O livro do profeta, o livro de 2 Crônicas, que foi o livro que nós lemos, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15, demonstra o cuidado de Deus com todos aqueles que o amam e são chamados pelo seu propósito. A Bíblia Sagrada diz que o rei chamado Jeosafá, ele passou por um momento difícil da sua vida, do seu ministério, do seu reinado, e ele passou por um período de grande tribulação depois que ele concedeu o privilégio de cuidar e zelar pela obra de Deus, pela casa de Deus e pelo centro de adoração ao único Deus chamado Israel.
Israel era uma nação que era cercada por cidades circunvizinhas que veneravam outros deuses, que aplicavam seus corações a buscar e a clamar por vários deuses. Tinha inúmeros deuses, tinha cidades que tinham mais de 1000 deuses que eles adoravam, veneravam. Qualquer coisa da natureza eles aplicavam a um deus. Dizia que aquilo era atributo de um deus. Só que Israel sempre foi uma cidade que buscava somente um Deus, que era o Deus do Antigo e do Novo Testamento. O Deus que se apresentou para Moisés, e Moisés foi o responsável. Outro dia eu falei 4 livros, não, foram 5 livros. O livro de Gênesis também foi escrito pelo patriarca Moisés. Moisés foi um homem que trouxe a luz teológica que nós temos hoje, inclusive a luz teológica somente não, as luzes das leis e do entendimento do certo e do errado. Moisés foi o grande patriarca do povo hebreu e o grande legislador, talvez o maior legislador de todos os tempos. Hoje você pode pegar qualquer tipo de código penal, você vai qualquer código da legislação, você vai ver que tem uma base dentro da lei de Moisés, que é o livro do Pentateuco. Nós observamos tudo isso, vemos que o povo de Israel foi um povo que foi separado por Deus para viver uma vida não de acordo com os padrões morais que o mundo vivia, não de acordo com os dotes que o mundo lhes apresentava. Israel foi uma nação escolhida por Deus para fazer tudo aquilo que o Eterno lhe concedia e lhe carecia que fizesse. Israel foi uma nação escolhida por Deus para exemplificar o Deus de todos os deuses, que é o Deus chamado Jeová. Se nós formos pegarmos no Antigo Testamento, quantas iniciativas, quantas vogais, quantos nomes são dados a um único Deus, mas todos eles aplicam a um Deus só, que é o Deus que se apresentou também para Abraão em Ur dos Caldeus, que é o mesmo Deus que se apresentou para os profetas. Esse mesmo Deus se manifestava de inúmeras formas no Antigo Testamento. Há pessoas que acreditam que Deus às vezes falava através de um anjo, e acredita que esse anjo era uma personificação do próprio Filho de Deus, o próprio Filho unigênito. Mas não vamos falar sobre esses assuntos, porque isso, na verdade, requer muito tempo e requer também um conhecimento vasto teológico. E hoje eu não estou tão afiado como antes. A verdade toda é essa. Mas, todavia, eu tenho algumas coisas para compartilhar com vocês e crescer junto com vocês para a glória de Deus. Observe que os primeiros versículos acompanhe comigo aí, você que pode acompanhar, você que pode assistir essa mensagem, acompanhe comigo o livro de 2 Crônicas, capítulo 20. O primeiro versículo fala que os filhos de Moabe, os filhos de Amon e alguns dos amonitas vieram se levantar contra Josafá, contra Judá e contra os filhos de Israel. Observe que aqui não era uma nação, eram 2 nações. Eram nações de Moabe e era a nação de Amon, e os filhos dos amonitas. Quando a Bíblia fala os filhos de amonitas, eram aqueles que deram linhagem, que foram as descendências dos filhos de Amon, que se espalharam sobre a terra. Agora imagine que a nação de Moabe, a nação de Amon e os filhos dos amonitas, ou seja, eram inúmeros amonitas, eles haviam se espalhado, e eram homens guerreiros, eram homens que sabiam lutar, eram homens ferozes, eram homens de guerra, eram homens temidos em todas as nações circunvizinhas. Moabe e os amonitas eram verdadeiros guerreiros gigantes,
Todavia, Israel era uma nação que tinha uma fama muito grande. Israel tinha uma fama que percorria toda a cidade. A nação de Israel era a nação que tinha, vamos dizer hoje, grandes guerreiros. Hoje no Brasil, o Brasil também é um país de homens fortes, de homens lutadores, né? Mas a nação de Israel também tinha homens muito fortes, principalmente porque eles eram escravizados. Às vezes eles foram escravizados e eles viviam uma vida dotada de regras. Se você for pegar uma pessoa hoje que vive uma vida dotada de regras, que não bebe, que não curte farra, que só ora, que busca a Deus, que tem a força do Espírito Santo, você vai ver que o cara tem uma vida muito mais saudável. Então, eles eram homens que às vezes eram impulsionados pelo próprio Deus para lutar. Às vezes, somente com centenas de homens, Israel derrubava milhares e milhares de homens, só para você ter uma dimensão do que era o povo de Deus, do que era o povo hebreu. O povo hebreu passou no Egito centenas de anos construindo pirâmides para Tutankhamon, para os reis do Egito, pela tribo através de José do Egito. Quem se lembra de José? Quem nasceu o filme de José? Depois que José morreu, meu irmão, o pau comeu. Os filhos de Israel começaram a ser escravizados e explorados. Estes homens, eles recebiam cargas pesadas, eles levantavam tijolos, tinham que fazer tijolos, tinham que construir pirâmides e mais pirâmides, tinham que construir tumbas. E eles entendiam de tudo isso. Quando Israel sai do Egito, Deus disse: pai, não precisa nem treinar, os homens já estão treinados. Entendeu? Então assim, eram homens que eram realmente gigantes na fé, agora gigantes na fé, e gigantes também no combate. Eram homens realmente que tinham uma força física muito grande e a presença de Deus com eles. Então, se você tem a capacidade de ter a presença de Deus, ninguém pode mais deter. Então assim, quando Israel sai do Egito, o anjo de Deus vai na frente. Pode-se dizer o arcanjo Miguel, que representa o guarda de Israel. O arcanjo Miguel ia diante do povo de Israel. Só que o arcanjo Miguel é um anjo tão forte que ninguém pode destruir. Um anjo só, segundo a Bíblia Sagrada, é capaz de destruir em questão de minutos, milhares de homens. Então, o anjo de Deus ia na frente e o povo de Israel ia percorrendo as cidades, ia destruindo todas as cidades que se opuseram a eles. Eles iam saqueando, comendo o que estavam ali. E Deus havia guardado o povo de Israel. Só que o povo de Israel, nesse período de tempo, começaram a se inflamar contra Moisés. Começaram a desobedecer às ordens de Moisés. Começaram a reivindicar coisas ilícitas a Moisés. A ira de Deus se acendeu sobre o povo. E o povo começou a padecer mediante ao deserto. Isso foi o período de Moisés. O segundo general foi o patriarca Josué. Josué vai percorrendo e chega um período que ele entra para a cidade de Moabe, os amonitas. Deus diz: para, Josué, não destrua a cidade de Moabe e dos moabitas e dos amonitas, porque essa nação aí não lhes é permitido entrar e nem pegar e nem invadir essa cidade. Deus manda Josué parar naquele momento. Só que tem um porém. Quando você vai buscar o porquê que Deus havia feito aquilo dali, você vai observar que Deus fez para preservar as duas linhagens, que eram as linhagens de Ló. Ló, quando ele estava para morrer, as suas duas filhas, que eram duas filhas muito belas, né? Ló não teve filho homem. Ló era quem? Ló era o primo, o sobrinho de Abraão. Então, entra aqui a linhagem também de Abraão. Então, Deus não permite que Israel viesse entrar em conflito, em choque com as cidades que foi constituída pelo próprio Deus também. Que era da que era da linhagem de Ló. Ló teve dois filhos, que foi Moabe e Amon, com as suas duas filhas,
não porque ele quis. As tuas filhas embebedou-se ele de madrugada, encheu ele de vinho, e uma entrou na tenda, e a outra entrou na tenda. Amanheceu, passou os meses, e vão perceber que realmente elas engravidaram do seu próprio pai, para dar continuidade à sua linhagem. Isso era um costume muito antigo. Era desonroso o homem não ter filho homem. Se nós formos falar aqui de gerações, de posteridade, de linhagens, vamos perceber que os dois filhos, isso era comum. Era interesse do pai, o interesse de um homem ter um filho homem para dar continuidade à sua raça, à sua linhagem, vamos dizer assim. Olhe bem, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essas duas nações agora se opõem a Moisés não, a Jeosafá. Jeosafá ficou temoroso. Por quê? Porque percebia-se que vinha de uma linhagem forte e de uma linhagem que realmente tinha um grande potencial na força física, na milícia. Eram duas linhagens muito poderosas. Inclusive pertencia a Ló. Ló, nós sabemos que era sobrinho de Moisés, foi o mesmo Ló que o anjo teve que pegar a força e tirar de Sodoma e Gomorra. Ou seja, Deus, o mesmo homem que Deus tirou de dedo de uma nação, então uma nação muito importante. Como a vida de Ló também era muito preciosa diante dos olhos de Deus. Mas vamos para o texto. Josafá aqui, percebe-se que a tribo de Moabe, a tribo de Amon e os filhos dos amonitas de Seir, era outra cidade, havia se levantado agora contra Jeosafá. Segundo a Bíblia Sagrada relata, Jeosafá era o rei que guardava os princípios de Deus. Josafá era um homem que atentava para a lei e o conserto de Deus. Josafá era um exemplo de rei. Ele era um homem que organizou o culto. Era um homem que reformou o templo. É um homem que levou o povo de Israel à adoração, à veneração, ao culto unicamente ao Deus de Israel. Existiam pessoas que faziam culto às vezes na montanha, mas era longe de Josafá. Ele até respeitou, mas alguns altares ele mandou destruir também. Ou seja, era um homem que preservava pela ordem e pela adoração ao único Deus. Para você ter uma ideia, existia muitos senhores de Israel. As leis israelitas, eles cobram dos seus filhos todos os dias mais e mais. E eles respeitam muito as tradições e os anciãos. São pessoas que são dotadas de conhecimento, de inteligência, e são pessoas que seguem uma linha ali todos os dias, e o pai vai sempre cobrando para que o filho não saia da linha daquilo. Na linha que é para ele seguir. Quando o filho se torna homem mais velho, o pai dá um impulso para que eles venham seguir a sua vida. Mas a base na verdade, a base do Pentateuco, a doutrina e a lei, eles são obrigados a guardar, eles são ensinados radicalmente, principalmente nesse tempo, a apreciar e a guardar os princípios estabelecidos por Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Josafá agora diz assim: Deus, não estou entendendo. Aquelas duas nações que haviam se levantado no período egípcio, no período do povo de Israel do Egito, o Senhor não permitiu que nós viemos destruir eles. Só que agora, eles vêm se opõem a nós e querem nos destruir. Ó eterno Deus, o que tu hás de fazer? O que tu farás? Porque essas nações vêm como nações poderosas e nós
não somos capazes humanamente. Davi era um pouco diferente de Josafá. Existiam reis que eram um pouco diferentes de Josafá. Josafá era um rei de oração. Era um rei que entregava as causas na mão de Deus. Depois ele partia para a peleja. O rei Davi não, ele consultava Deus, vai. Se Deus dissesse vai, ele entrava com a tropa e matava, destruía, feria os inimigos. E ali era a vontade de Deus. A vontade permissiva de Deus. Josafá não. Josafá, quando vê o negócio pegando, ele não era um guerreiro. Ele não era um gladiador, ele não era um homem de batalha. Não, ele vai orar. Ele dobra o seu joelho e diz, Deus, essas nações aí, humanamente falando, nós não somos capazes de destruir. E imediatamente há um silêncio. O anjo chega, anota a oração de Josafá, leva diante do trono de Deus. Deus. Agora resolve responder a Josafá. Deus resolve manifestar uma palavra a Josafá. E a palavra de Deus, Josafá, é única e somente. Ele diz, olha, Josafá, essas nações aí são as nações que eu não permiti que você destruísse. E eu também não vou querer que vocês sujem suas mãos com o sangue de seus irmãos. Eles se opõem a vocês agora. Eles deixam de praticar a verdade e a justiça para se opor ao governo de Israel. Uma coisa é Israel não poder destruir, outra coisa é quando eles vão querer destruir o povo eleito de Deus. Aí Deus diz, agora vocês não terão que pelejar, vocês não precisarão pegar tirar a espada da maninha para poder ir para a peleja com eles. Vocês não precisarão lutar fisicamente, sair na mão, usar arco e flecha, usar estratégia humana, usar o poder físico, poder bélico, para destruir eles. Não, vocês não vão fazer absolutamente nada. A Bíblia diz que Deus diz assim, amanhã, a Bíblia diz que Deus levanta um profeta chamado Jaaziel. A Bíblia diz que Deus fala com Jaaziel e diz assim, e o Espírito de Deus desceu sobre um levita da congregação chamado Jaaziel e disse assim, dai ouvidos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, não temas a multidão que está com eles, porque eles são muitos, mas a peleja não é vossa, e sim de vosso Deus. Deus diz assim, amanhã eu descerei contra eles. Quem disse que Deus desceu? Meu amigo, se Deus descer para defender uma guerra, para defender uma batalha, Deus acaba com o mundo todo. Deus diz, não, amanhã eu descerei. Diz assim, eu vou mandar um representante lá. Esse representante não é um grande guerreiro, não é um grande militador. Não. O meu representante, eu vou enviar um anjo até eles. A Bíblia diz que Deus... Não, um anjo não. Diz que Deus envia um espírito de confusão até eles. E eles próprios começam a se matar um ao outro. Analisando tudo isso, nós vemos que Deus ele se encarrega de cuidar dos seus filhos. Deus se encarrega de cuidar da sua geração. Josafá não teve que pelejar. Josafá não teve que lutar. Josafá não teve que ir para frente da batalha. Não. Josafá entregou a causa na mão do Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso foi lá,
desceu, mandou um espírito e os próprios homens começaram a se matar um ao outro. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Eu não sei se você entendeu, mas eu quero dizer para você, quando você guarda os preceitos de Deus, quando você anda na casa de Deus, quando você anda na presença e na vontade de Deus, pode se preparar, que Deus vai se encarregar de ajudar-lhes, de pelejar pela sua vida. Deus te abençoe, Deus continue te reservando, te preservando. Não foi uma pregação, foi um ensinamento para que você... Pregação, mais ou menos, ensinamento, mais ou menos, para que você tenha o entendimento de que Deus está com você no barco. Deus vai repreender essa grande tribulação, esse mar que lhe atormenta, essa perseguição que lhe aflige. Deus vai lhe dar vitória nessa noite. Em nome daquele que vive, em nome de Jesus Cristo. Em nome daquele que vive eternamente para a glória de Deus Pai. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Fique com Deus.